Olá pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho da força elétrica. Então, o trabalho é uma forma de você estar fornecendo ou retirando energia de um corpo, tá? Através do quê? Através da aplicação de uma força. Então, o trabalho nada mais é que uma quantidade de energia. Energia é uma grandeza escalar, nós vamos estar vendo mais adiante aí, tá? Então, quando uma força atua sobre um corpo, sobre um objeto, ele está fazendo o quê? Está transferindo energia para esse objeto ou está retirando energia desse objeto, desse corpo, ok? Vamos ver uma situação aqui, ó. A força estará transferindo energia ao objeto quando estiver atuando a favor. Veja esse homem aqui, ó, ele está empurrando esse guarda-roupa. Então ele está aplicando uma força de 20 newton e ele vai empurrar ele por uma distância de 10 metros. Nós dizemos nessa situação que ele está fazendo um trabalho motor. Existe uma força de resistência. A força de resistência aqui atuando é a força de atrito. Tá? Então a força de atrito ela atua contra o movimento. Tá? Então ele retira essa energia do sistema, retira essa energia. Então é chamado de trabalho de resistência aí. Tá? Outra coisa, nós podemos calcular o trabalho, saber quanto de energia foi dada ou quanto de energia foi retirado de um corpo. Vamos ver essa situação aqui, ó. Nos casos onde a força e o deslocamento possuem o mesmo sentido, né, onde o ângulo é de 0 graus, tá? O θ vale 0 graus, então o cosseno de θ ele vai valer quanto? Vale 1. E a fórmula pode ser bem simplificada, da seguinte situação. Veja a mesma situação aqui, ó. Tá? Trabalho. Trabalho, então, você vai pegar o quê? A força que você está aplicando e a distância. E multiplicar pelo ângulo aí nessa situação. Quando ele está... quando o ângulo for igual a 0, então, nós vamos ter essa situação aqui, ó. Trabalho igual a força, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. Tá? Que no caso aqui é 0 o ângulo, então é igual a 1. Cosseno de 0 é igual a 1. Então nós vamos ter força vezes a distância. Então o trabalho nessa situação é 20 newton vezes 10 metros, que é a nossa distância. Então nós vamos ter um trabalho aqui de 200 joule. A unidade de medida, lembre bem, a unidade de medida para trabalho, nós vamos utilizar o joule, representado pela letra J. Então eu tenho aqui, ó, uma energia de 200 joule ou então um trabalho de 200 joule, ok? Ó, vamos ver essa situação aqui de uma forma representada aí de uma forma diferente agora, o trabalho da força elétrica. Então eu tenho duas cargas, a carga fonte, carga geradora, né, Q maiúsculo, uma carga positiva, e do outro lado eu tenho uma carga de prova, certo? Também positiva aqui. Elas estão a uma determinada distância, né? Lembre que sinais iguais vai acontecer aí a repulsão, então vai atuar uma força aqui, ó. Esse campo elétrico dessa carga vai atuar sobre essa outra carga aqui, né? Aplicando uma força aqui de afastamento aqui, certo? Então nós temos o que aqui nessa situação? Um sentido natural do deslocamento. Essa carga aqui vai se deslocar naturalmente aqui, tá? Quando acontece isso, então nós chamamos de trabalho motor. A carga se desloca no mesmo sentido, tá, da força aqui, ok? Agora, o trabalho também ele vai ser, então, positivo nessa situação aqui, maior que 0. Agora, se eu tenho uma outra carga aqui, positiva também, mas eu quero realizar um trabalho contra essas forças, eu quero trazer essa carga próxima aqui dessa outra que está gerando o campo elétrico aqui. Então, nós falamos que ele realiza um sentido de deslocamento forçado. Veja que aqui acontece naturalmente. Aqui não, aqui eu vou ter que forçar, né, essa carga para vir para cá. Nesse sentido, então a força realiza um trabalho de resistente, tá? Por quê? Porque ela é contrária ao sentido do deslocamento. Então, nesse caso aqui, o trabalho, então, ele é negativo. Continuando falando ainda sobre a questão da força elétrica, do trabalho da força elétrica,
Então, nessas condições, a carga aqui armazenada, o trabalho sobre essa forma de energia potencial, tá? Então, nessas condições, a essa carga aqui, o trabalho ele fica armazenado sobre energia potencial. Então, ele pode, então, estar restituindo no sentido inverso, como se fosse uma mola, né? Então, quando eu realizo esse trabalho ali contrário ao campo elétrico, tá? Todo esse trabalho que eu realizo ali, ele não vai se perder, ele vai ficar sobre uma forma de energia potencial, que nós vamos ver mais adiante essa energia potencial. Então, a força elétrica é uma força conservativa. Então, todo o trabalho que você vai executar para vencê-la, ele não vai ser perdido. Ele vai ficar armazenado de que forma? Armazenado na forma de energia. E essa energia nós chamamos de energia potencial, tá? Então, lembre disso aqui, ó. Trabalho é uma medida de energia transferida ou transformada pela aplicação do quê? Aplicação de uma força. É uma forma de você estar fornecendo energia a um corpo ou você está tirando energia desse corpo aí, tá? Vamos ver como que isso fica matematicamente. Qual que é a expressão do trabalho aí matematicamente? Ó, nós temos duas situações aqui. O campo elétrico gerado por essa carga aqui, tá? Vai deslocar essa carga de um ponto A até um ponto B. Então, ela vai se deslocar desse ponto A até o ponto B. Então, ela vai deslocar uma distância, tá? Então, se a força elétrica que atua na carga de prova fosse constante, então o trabalho realizado ele seria dado por essa expressão geral aqui, que nós já vimos lá atrás. Era só você pegar a força e multiplicar pela distância, você tinha o trabalho realizado do ponto A até o ponto B. Mas vejam bem aqui, ó. Quando eu vou deslocar ela novamente do ponto A até o ponto B. Então, uma carga que fixa, ela cria um campo elétrico. Então, se nós abandonarmos uma outra carga de prova aqui dentro, né, desse campo elétrico, a carga Q, ela vai fazer o quê? Vai sofrer a influência de uma força, tá? Essa força irá mover ela de um ponto A até o ponto B, tá? Essa carga de prova, sempre na mesma direção e no mesmo sentido em que esteja se movendo essa força aí. Ok? Ó, uma outra situação aqui, ó, que é aquela que nós vimos anteriormente. Então, nós vamos ter essa expressão matemática aqui do trabalho da força elétrica, tá? Deixa eu passar mais adiante aqui para mim mostrar para vocês, ó. Ó, vejam bem. Então, o T, né, o tal aqui, né, é o trabalho da força elétrica do ponto A até o ponto B. Nós temos a carga de prova representada pelo Qzinho, Q minúsculo. O K, que é a nossa constante, multiplicado pela Qzão, que é a carga que está gerando o campo elétrico. E daí o D é a distância do ponto A e o DB é a distância do ponto B. Tá? Então, você vai pegar 1 dividido pela distância de A menos 1 dividido pela distância de B. Ó, lembrando que a unidade de medida de trabalho é a letra J maiúscula, né? O nosso joule. Tá? Essa aqui é uma outra representação que eu coloquei aqui também, né? O trabalho no ponto A é igual ao trabalho no ponto C e no ponto B. Então, o trabalho não depende da trajetória, tá? Ele vai só precisar dos pontos inicial A e do ponto B. Então, essa é uma característica das forças conservativas aí. Ó, uma situação aqui para nós resolver, bem rapidinho aqui esse exemplo. Então, consideramos o campo elétrico criado pela carga pontiforme. Então, nós temos aqui uma carga pontiforme que igual a 2 microcoulomb, ela está no vácuo. Tá? Se está no vácuo, então quer dizer o quê? Que a nossa constante da eletrostática vale quanto? 9 vezes 10 no expoente 9. Tá? Ó, tenho aqui a carga geradora. Tá? Então, ela vai levar do ponto A até o ponto B. Veja que o ponto A está a 5 centímetros e o ponto B está a 15 centímetros.
Então pede para nós, determine o trabalho realizado pela força para deslocar essa carga do ponto A até o ponto B. Tá? E você tem aqui, ó, Qzinho, que é a carga de prova, é a carga que vai ser deslocada. E o Qzão aqui é a carga fonte, a carga que está gerando o campo elétrico aqui. Então vamos resolver essa situação aqui, ó. Né? Eu passei para vocês a equação matemática do trabalho, tá? Vejam bem como é que vai ficar aqui. O Qzinho, 10 vezes 10 dá menos 8. A constante da eletrostática, sempre o mesmo valor, 9 vezes 10 expoente 9. E a carga geradora, 10 microcoulomb, tá? O microcoulomb é 10 na menos 6, que multiplica, então, 1 divididos pela distância de A. Aqui a distância de A eu transformei em metro, ó. 5 centímetros em metro é 0,05, menos 1 divididos pela distância do B. Só que, vejam bem, por que eu coloquei 0,2 aqui? Porque sempre a distância que você determina é do centro aqui, ó. Tá? Então, daqui até aqui dá 5. 5 mais o 15 igual a 20. Se eu dividir o 20 por 100, né, para transformar em metro, então 20 centímetros divididos por 100, eu vou ter 0,2 metros. Então, vamos calcular isso aqui. Tá? Então, eu multiplico aqui o 10 vezes o 9 vezes o 2, tá? Então, não, aqui eu vou calcular primeiro aqui, ó, 10 vezes o 9 igual a 90, tá? Menos 8 mais o 9, então igual a 1. Agora eu multiplico pelo 2, ó, o 2 eu não resolvi aqui, ó. Vou deixar ele aqui. E resolvi esse aqui. 1 divididos por 0,05 é igual a 20. E 1 divididos por 0,2 é igual a 5. Aqui tem o sinal de menos, ó. Então fica 20 menos o 5, ok? Vamos para frente aí, tá? Então eu vou ter o quê? 90 vezes 2 é 180. 1 mais, né? Lembra que na multiplicação eu tenho que repetir o meu expoente aqui, que é a base 10, e somar os expoentes aqui, ó. Certo? 1 mais o menos 6 igual a menos 5. E multiplico por essa parte aqui, ó. 20 menos 5 igual a 15. 180 vezes o 15 é 2.700. Vezes 10 expoente menos 5 joules. O trabalho é esse aqui. Ou dá para nós melhorar esse resultado ali, que é 2, né? 2,7 ali, vezes 10 na menos 2 joules. Ok?